Olá a todos que agora me ouvem. Espero que vocês estejam muito bem. Eu já li por diversas vezes comentários dizendo que para que filmes que retratam a Idade Média ou a Antiguidade serem realistas, as pessoas teriam que ter dentes podres e também teriam que ter muitos dentes faltando na boca, já que as pessoas não escovavam os dentes. Faz sentido, afinal, se você ficar anos sem escovar os dentes, você vai ficar com a boca cheia de cáries e vai acabar perdendo dentes. Mesmo escovando os dentes, ainda assim é necessário ir no dentista com certa frequência. É muito comum, inclusive, que adolescentes precisem ir ao dentista para remover cáries e colocar obturações no dente. Os seres humanos terem dentes assim tão frágeis não faz sentido, já que os mamíferos possuem dentes permanentes. Ao contrário de répteis e de outros animais, como por exemplo os tubarões, onde os dentes continuam crescendo ao longo de toda a vida, os mamíferos possuem um conjunto fixo que eles precisam manter ao longo de toda a vida. E em animais selvagens, em mamíferos selvagens, os dentes geralmente duram até o animal chegar no fim da sua fase reprodutiva, o que nos seres humanos ocorre por volta dos 40 e poucos anos. É a época em que as mulheres perdem a capacidade de se reproduzir e a capacidade reprodutiva dos homens também diminui bastante. Então, qual a explicação para os seres humanos terem dentes tão inferiores aos dos animais? E será que as pessoas que viviam na antiguidade, na Idade Média, de fato eram banguelas? A resposta é não para as duas questões. As pessoas na antiguidade não perdiam os dentes antes de chegar na idade adulta, e os dentes dos seres humanos não são inferiores aos dentes dos outros mamíferos em termos de durabilidade. O problema está na nossa alimentação. Nós não nos alimentamos mais como os nossos ancestrais se alimentavam. E isso está estragando os nossos dentes. Esqueletos de pessoas que viveram antes do século XVII geralmente possuem os dentes perfeitos, mesmo sendo adultos. Adultos por volta dos seus 40 anos são encontrados com todos os dentes, ou no máximo com um ou dois dentes faltando, e sem sinais de cárie. E populações contemporâneas, mas que vivem um estilo de vida primitivo, como, por exemplo, os indígenas aqui no Brasil e os aborígenes australianos, mantêm os dentes, não desenvolvem cáries ao longo da maior parte da vida adulta, só vão sofrer com perdas de dentes depois dos 50 anos. A principal hipótese que explica isso, embora ela nunca tenha sido testada em ambiente controlado, é de que, primeiro, os povos primitivos tinham hábitos de higiene bucal. Era comum esfregar ervas e também carvão e cinzas de fogueira nos dentes, o que tinha propriedades antissépticas e também ajudava a remover de maneira mecânica as impurezas e a sujeira da superfície dos dentes. E a principal razão? Uma alimentação sem nenhum açúcar refinado, apenas o açúcar que podia ser encontrado nas frutas. E se ingeriam muitas fibras provenientes de raízes, de nozes, de grãos, de legumes, muitas e muitas fibras que ajudam a meio que limpar os dentes, né? São alimentos difíceis de mastigar, são alimentos que produzem uma fricção mecânica nos dentes, ao contrário dos alimentos com os quais o homem moderno está acostumado, que são geralmente muito macios e prontos para serem mastigados, quase pré-mastigados, melhor dizendo. Biscoitos, bolos, massas, tudo muito fácil de ser mastigado, não gerando nenhum desgaste nos dentes. Muito pelo contrário, geralmente se prendendo no espaço entre os dentes e ficando lá para apodrecer gradualmente. Os açúcares são o principal motivo para o desenvolvimento das cáries. E a falta de fibras na alimentação
piora ainda mais a situação, já que as fibras tinham um papel de desgastar os dentes e meio que limpar a superfície deles. Então, uma alimentação pobre em fibras, rica em açúcares, completamente diferente do que seria uma alimentação em um ambiente selvagem, faz com que os nossos dentes estraguem, porque eles estão submetidos a uma dieta que é diferente daquela para a qual eles são adaptados. Quando eu falo de povos primitivos, eu estou falando de todos aqueles que vieram antes do século XVI. O auge da saúde bucal dos seres humanos foi durante a pré-história, foi durante o Paleolítico, na época dos caçadores-coletores. Com a invenção da agricultura, a quantidade de carboidratos na alimentação aumentou, enquanto que a quantidade de proteínas e de fibras diminuiu. Isso já começou a fazer com que as cáries fossem um pouco mais comuns do que eram antes. No entanto, a alimentação dos povos agrícolas primitivos era razoavelmente boa. O grande problema chegou com a Idade Moderna. A partir do século XVII, o açúcar se tornou extremamente barato e a alimentação das pessoas começou a se encher de açúcar refinado. E a partir do século XIX, então, a quantidade de fibras na alimentação começou a diminuir, as pessoas começaram a comer, né, com a industrialização dos alimentos, a comer cada vez mais alimentos mais fáceis de mastigar, o que é um problema, né, faz com que os dentes não tenham um certo desgaste que é saudável para eles, que faz com que as sujeiras sejam removidas. Resíduos seria um termo mais correto do que sujeiras. Fica um pequeno adendo. Então, se você é um fã da série Vikings, por exemplo, que sonha em ter uma esposa que nasceu no século X e fica chateado com a ideia de que provavelmente ela seria banguela, saiba que não. Provavelmente ela teria todos os dentes. Agora, existem outros motivos para você não querer viver na Idade Média, mas a dentição das pessoas provavelmente era muito boa. Talvez até tivessem os dentes brancos. Não dá para afirmar isso com total certeza, mas é provável que os dentes, inclusive, fossem claros, fossem brancos. Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, comente, me diga no que você acha que eu poderia melhorar, se tem algo que eu poderia melhorar no meu jeito de falar ou na duração dos vídeos, dê uma sugestão. Se você não gostou, dê um dislike, deixe o seu comentário de ódio, de ódio não, mas deixe o seu comentário dizendo por que você não gostou, mas interaja com o vídeo de alguma forma para me ajudar a reativar o canal, no qual eu passei aí uns 2 meses sem postar vídeo. Eu vou precisar da ajuda de vocês para tentar reativar ele. Então, tchau e até o próximo vídeo.